Muito bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Sábado, dia 24 de janeiro de 2026. Hoje, último dia da semana, nosso precioso e bem conhecido final de semana pleno. É um sábado, né? Graças a Deus. Por isso, aqui em Uberlândia, o céu está relativamente nublado, mas um sol insistindo em aparecer aqui. Um clima muito agradável. Nós vamos, então, juntos iniciar aqui. Somos 11 pessoas. Imagino que mais um ou outro ainda deva vir, mas nós vamos começar aqui esse nosso momento, né? Eu quero só reiterar que eu estou com muitos problemas de conexão. Essa semana, ontem, eu precisei de conexão para dar uma aula, foi muito desafiador. As minhas alternativas já se esgotaram praticamente. Prometo semana que vem tentar encontrar uma outra solução, mas se tiver falhando aí, né, alguém me sinaliza, a gente vai tentando ver o que consegue aqui, tá bom? Se for o caso, eu desligo o vídeo e a gente tenta ganhar qualidade aí sem a projeção da imagem, né? Mas vamos lá, vamos começar orando ao Senhor. Ah, Senhor, que segurança, Pai. Nós somos de Jesus. Que segurança para nossa alma nessa manhã de sábado. Começar assim o nosso dia, a despeito de tudo aquilo que foi a semana, ou que tem sido o mês de janeiro, a despeito de tudo aquilo que até o nosso corpo às vezes luta e reluta. Obrigado, Senhor, porque aqui nós estamos. E não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Ah, Senhor, que lugar seguro é esse, o lugar da oração, Deus. Senhor, que privilégio para nós, Pai, poder conhecer mais e seguir e prosseguir em conhecendo o Senhor aqui nesse lugar, Deus. Quanta verdade revelada, Pai. Quanta expressão divina e do reino vindo ao nosso encontro. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Essas expressões, na verdade, é uma tentativa de traduzir um coração grato por quem tu és na minha vida, por quem o Senhor tem sido, com tantas limitações, Senhor, com tantas contradições até, muitas vezes, que duelam na minha fé. E eu imagino que isso também possa ser realidade na vida dos meus irmãos. Obrigado, obrigado porque o Senhor é um Deus constante. Mesmo eu sendo inconstante, o Senhor é constante, o Senhor é fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Pai, isso é constrangedor, é um constrangimento gostoso até, mas é algo que humanamente nós não vamos alcançar, a não ser pela fé, Senhor. O que é ter um Deus que permanece fiel, mesmo eu sendo infiel, porque esse Deus não pode negar a si mesmo. Senhor, Senhor, é muito privilégio, Pai. E junto com os meus irmãos nessa manhã de sábado, eu reconheço isso, nós reconhecemos isso, Pai. Reconhecemos também essa necessidade vital de que o Senhor nos oriente, de que o Senhor possa nos dar o rumo do que é a vida, do que é a existência, do como a nossa vida deve ser aplicada a partir do teu propósito aqui nessa terra, Senhor. Essa terra, esse mundo, esse século. Hoje, o dia de hoje, ele é totalmente vão, sem sentido, se o Senhor não se fizer presente, Pai. E nós reconhecemos isso nessa manhã de sábado, estando aqui uns com os outros. Reconhecemos que temos uma necessidade, Senhor. É uma necessidade vital, é uma necessidade para a vida, de que o Senhor esteja conosco, Pai. Então, Espírito Santo de Deus, nessa manhã de sábado, vem sobre nós, Pai, mais uma vez. E nos eleve, Senhor, para esse lugar novamente, um lugar de oração. Nos mobilize, Senhor, uma compreensão de quem Tu és em nós. Nos ajude a discernir os tempos, o momento, a nós mesmos, no Senhor, Pai, para que possamos então
experimentar mais da tua pessoa, do teu caráter, inclusive, Deus. Essa manhã também, Pai, como foi já sinalizado, nós já começamos com uma oração de intercessão, Deus, pela vida do Alan, nosso querido pastor Alan, que está provavelmente muito próximo, se não já ali, Deus, nas vias de fato, diante de uma cirurgia, Pai. Uma cirurgia para poder desenvolver aí algo que está quebrado. Então, Senhor, humildemente, como igreja, como irmãos, como pessoas que amam a vida do Alan, nós nos colocamos diante de Ti em prol da vida dele. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, se manifeste ali, Pai. Se manifeste ali com os teus desígnios, como a gente falou desde o primeiro dia, e entendemos com maturidade de fé, né, que todas as coisas têm esse efeito de cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o teu propósito. Então, Deus, que essa compreensão seja reafirmada nele nessa manhã, naquilo que vai acontecer daqui para frente, no pós-cirúrgico, né? Que ele assimile bem isso, Pai. Que não é possível ser assimilado pela razão, mas pela fé, Senhor. Que a fé dele esteja bem fortalecida para poder viver cada etapa desse procedimento, aquilo que acontecerá, Senhor. Pedimos, como a tua palavra mesmo nos ensina, pedimos para que o Senhor oriente os médicos, pedimos para que o Senhor cuide de todos os detalhes, como nós temos visto o Senhor cuidar, Deus. Pedimos para que o Senhor possa trazer todo o direcionamento para que essa cirurgia possa acontecer com êxito. E, claro, pedimos que o Senhor cuide do coração dele, nesse aspecto mais profundo, espiritual, que o Senhor ajude ele a descansar nas suas mãos, enquanto tudo vai acontecendo. Pela fé nós te agradecemos, Deus, por aquilo que acontecerá ali. Pai. E oramos pela fé por saber quem tu és, a tua natureza, teu caráter. E sim, Deus, também, como temos feito aqui, reconhecemos essa nossa condição incompleta, né, quando o assunto é a oração. E pedimos, ensina-nos nessa manhã a orar como convém, mais uma vez. E pela fé te agradecemos, Deus, por esse tempo juntos aqui uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, pastor João. irmãos. Amém. Amém. Vamos lá, irmãos. Vamos nessa manhã começar. Travou, né? Vamos voltar aqui, vou de novo. Vamos começar nessa manhã orando. Nossa primeira oração, né? Estou vendo aqui o olhar do bonde bem atento. Vamos começar com você, bonde, por favor, né? Tem algo que o salmista vai nos ensinar, e isso tem a ver com o que nós vamos meditar hoje, né? Que é uma atitude de contemplação das obras do Senhor, né? Nós temos a tendência de, às vezes, muitas vezes, né? Isso está na nossa natureza, nós vamos ver isso no povo, por exemplo, quando sai do Egito, né? De nos esquecermos, de nos perdermos em nós mesmos diante das obras do Senhor, né? Tão comprometidos com a nossa falta, com os nossos desejos, tão comprometido com o nosso ego, nós vamos passando desapercebidos naquilo que o Senhor já tem feito por nós. E quando nós nos colocamos numa atitude de perceber isso, nós vamos alcançando. O que é contemplar? Porque contemplar é ver e validar o que a gente está vendo, e ver Deus no que a gente está vendo, reconhecer Deus no que a gente está vendo, né? Isso é indispensável para uma maturidade de fé. Isso vai nos imunizando de uma vida de reclamação, de murmuração e tantas outras coisas. Então, bonde, vamos orar pedindo a Deus que nos ensine dia a dia a viver uma vida de contemplação, aquilo que tem sido as obras do Senhor para as nossas vidas. E o que Deus colocar no seu coração, meu irmão? Vamos lá. Amém. Senhor Deus, primeiramente nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o Senhor
E, ó Deus, não temos palavras realmente para agradecer, porque o Senhor é bom o tempo todo, independente das circunstâncias, independente de nós. E nós temos, ó Deus, temos visto a tua boa mão em todos os sentidos. Vemos, ó Deus, na graça que é essa chuva, esses dias, esse tempo tão gostoso, como o Saulo sempre fala, ó, que bênção, ó Pai. Agradecer ao Senhor por isso, saber que o Senhor está cuidando, cuidando nos mínimos detalhes. E nós precisamos ver isso ao perceber a natureza, ver, ó Deus, contemplar. Essa é a palavra, né? O pastor Saulo pediu, contemplação, contemplar a natureza, aquilo que o Senhor tem feito. Senhor, não nos deixe murmurar com calor, com frio, com vento, com pouca ou muita chuva, pouco ou muito vento. Senhor, ajuda-nos nisso. Isso são circunstâncias do mundo, circunstâncias do tempo, circunstâncias da vida. Mas queremos ver é o Senhor em tudo, a tua boa mão. Não importa as circunstâncias. O que importa é a tua presença conosco. E isso nós devemos dia a dia realmente contemplar a tua presença, que temos visto, ó Deus, temos sentido, presenciado, percebido. Senhor, ajuda-nos nisso. Não nos deixe murmurar nisso, que é desviar, ó Deus, os nossos olhos daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, ó Pai. Olha que bênção. Cada um de nós aqui, cada um tem recebido graça do Senhor, bênção sobre bênção. Só de estarmos aqui agora, ouvindo, vendo, percebendo. Não estamos, fisicamente juntos, mas estamos, ó Deus, aqui ligados uns aos outros em oração, num único propósito, que é termos essa comunhão gostosa. Senhor, que maravilha é isso! Ajuda-nos a vermos isso no dia a dia. Muitos têm a oportunidade, mas não se apegam, não se agarram a ela. Mas é cada um, ó Deus. O cuidado, a presença do Senhor é constante, mas nós é que temos que escolher, ó Deus, a melhor parte. Essa não nos será tirada. Isso não nos faz melhor que ninguém, mas nos traz mais perto do Senhor. Nos traz, ó Deus, como uma união maior entre irmãos, por termos essa alegria de estarmos juntos, podermos contemplar a face de cada um. Podemos contemplar o Senhor, mesmo não te vendo, mas percebendo o Senhor pela fé, sabendo que o Senhor está nos ouvindo, sabendo que o Senhor nos responde, sabendo que somos resposta das nossas orações. Isso é bênção, Pai. Isso é bom demais. Então, ajuda-nos, a partir de mim aqui, me ajude a contemplar aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso. O Senhor nos tem dado direcionamento dia após dia, nos ensinado, nos fazendo crescer, ó Deus. Crescer no conhecimento do Senhor. Crescer, ó Deus, no, no, no aproveitar a vida eterna. Oh, que bênção, Pai. Então, me ajude aos meus irmãos a contemplarmos tudo aquilo que o Senhor tem feito e a contemplarmos a tua companhia, a termos essa comunhão gostosa 24 horas com o Senhor e nesse pequeno tempo aqui com os irmãos.
mas uma maravilha nas nossas vidas que nos faz tão bem, ó Deus. Ajuda-nos nisso, dá-nos essa consciência, esse discernimento das coisas, para dia após dia vermos o Senhor em tudo, em tudo. Não há nada fora do Senhor, nada, nada fora do Senhor. Então, ó Deus, nós já te bendizemos, te agradecemos, pedimos tudo isso, Pai, no nome santo de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Amém, Amém. bode. É isso, muito obrigado, Bem, meu irmão. Amém. Meu querido Daniel, Daniel, oração para Catu, bom dia. Não sei se você consegue orar, se conseguir, libera seu microfone. Opa, opa, joia demais. Daniel, seguindo princípios bíblicos que nos orienta aqui nessas orações, meu irmão, tem um que é muito precioso de ser resgatado sempre. É o que Paulo vai falar aos Efésios, que nos encontra aqui hoje. Que tipo de luta é essa que a gente trava todos os dias? Paulo vai nos lembrar que essa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso que nós estamos, já que o mundo jaz no maligno. Então, irmão, vamos orar com você para que Deus nos ajude a ter esse discernimento, essa compreensão, e a partir disso, né, nos posicionar frente à luta. Luta exige posicionamento. Só que se a gente não tiver o discernimento, a gente se posiciona de maneira errada. A gente insiste em lutar contra uns contra os outros, lutar contra, sei lá, que de sistema e tal. E na verdade a luta ela é de outra ordem. E quando nós estamos em Cristo ou vivendo no reino de Deus, né, nós temos o bom desafio de afinar o nosso olhar e a nossa atitude para essa perspectiva que Paulo nos apresenta. Irmão, vamos orar com você e o que Deus colocar no seu coração, por favor. tá bem. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a enxergar as coisas espirituais e não as visíveis, porque as visíveis podem nos enganar, mas as espirituais são verdadeiras. O que há de trás daquilo que está acontecendo na nossa casa, na educação dos nossos filhos, na política, nos sensos comuns que existem hoje em dia, as ideologias, o discurso das pessoas, ajuda-nos a enxergar a verdade. O Senhor é a verdade. Eu quero ser a verdade, parte dessa verdade. Os meus irmãos também o querem, a verdade, Senhor, para que nós não escolhemos o lado mal ou aquilo que vai contra o Senhor ou aquilo que vai nos derrubar por simples e mera ignorância espiritual, Senhor. Ajuda-nos a ter discernimento, a ver uma coisa e saber isso não é de Deus, isso é de Deus. Ajuda-nos a escapar daquela armadilha preparada para abocanhar a nossa alma, abocanhar o nosso espírito, abocanhar a nossa finança, abocanhar o nosso casamento, Senhor. Assim como José foi ali preparado para cair numa armadilha com a mulher e ele soube discernir e sair daquela situação. Custou caro e ele saiu. E muitas vezes na minha vida eu não vi ou não vejo tudo com esse olhar espiritual. Ô Senhor, conduz a nossa mente a partir da leitura, da oração, das ministrações do nosso coração, para que nós vejamos as coisas espiritualmente, a manifestação dos livramentos do Senhor, as manifestações da provisão do Senhor, assim como as armadilhas, os demônios, que nós tenhamos consciência do que está acontecendo e não sejamos massa de manobra do mundo espiritual e fiquemos debatendo coisas que não se resolvem no mundo visível. Porque o Senhor mesmo falou, se você não está entendendo isso que eu estou falando, imagina quando vier o espiritual. Aí que a gente vai ficar doido.
Então, o Senhor nos dê esse discernimento. Em nome de Jesus, amém. Amém, Daniel. Amém, Daniel. Que oração Amém. joia, rapaz. Eu vou te contar uma coisa, viu? Quando você foi orando aqui, eu prestando atenção, o Espírito revelou para mim aqui, coisa pessoal, tá? Bem pessoal, a armadilha ou armadilhas já postas assim, né? Ou melhor, ciladas do diabo, ou como o diabo tá nessa luta na minha vida. Irmãos, eu quero te estimular nisso. Quando você ora sincero e está disponível, isso é o resultado de uma disciplina espiritual. Uma disciplina espiritual, ela inaugura, ela desenvolve em você alguma coisa que você não vai adquirir se você não tiver a disciplina. Você pode estar ali no movimento, achar bom, né, amar o Senhor, mas tem elementos do reino de Deus que nos foram dados aqui a partir da palavra que só serão desenvolvidos em nós, inaugurados, dados a nós, se permanecermos ali fiéis, insistentes nesse propósito. Então, à medida que o Daniel foi orando, algumas expressões vieram na minha mente aqui sobre a minha realidade, naturalmente, e que ficou bem alinhado a isso aí. Eu quero te estimular nisso, irmão, minha irmã. Quero te estimular a descobrir mais esse lugar. Né? Amém, irmãos? Vamos seguindo aqui. Deixa eu chamar o Laércio para a gente poder fechar esse primeiro ciclo aqui, antes da intercessão pelo Brasil. Bom dia, Lala. Não sei se Bom você consegue, dia, você fica com a câmera, né? Mas você consegue? Dá certo aí? certo? Não, tá bom, Show meu de irmão. bola. Bom demais. Laércio, tem um outro princípio para a gente orar aqui de forma muito prática. Né? E nós estamos, se você prestou atenção, meu irmão, meus irmãos, né? Nós estamos orando aqui hoje princípios que nós nos esquecemos com muita facilidade. Falamos de contemplar as obras do Senhor. Não é que você não sabe disso, não. É como eu e você nos esquecemos disso. Nos ocupamos de outra coisa e perdemos isso de vista. Falamos e resgatamos o princípio de que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Todos nós sabemos disso, naturalmente. Você está aqui nessa reunião, você sabe disso, mas você se esquece disso. A gente se esquece disso porque a gente se ocupa de outras coisas do caminho que chamam a nossa atenção e a gente vai perdendo isso de vista. E tem um terceiro ponto, é muito tradicional naquilo que é o reino de Deus, que nós nos esquecemos com uma certa frequência, e o esquecimento disso é muito caro para nós, é que nós somos chamados para depender e não para um lugar de autonomia. A grande questão do pecado em Gênesis 3, e até hoje isso vai nos custando de forma tão ativa, né? É um senso de autonomia, é uma reivindicação de autonomia em detrimento de um lugar de depender do Senhor, um lugar de ter nele a minha fonte. E não somente no campo teórico, né, no campo do que me ensinaram, mas de forma orgânica. E eu, de fato, ter isso cravado no meu corpo. Eu consegui dormir sem o recurso e ficar em paz, sabendo que não depende de mim ou do outro, mas do Senhor. E isso é depender do Senhor, irmão, na prática. É eu olhar para aquilo que me falta e saber que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se naquele dia eu não tenho, é porque aquilo não me falta. Mas eu vou descobrir isso quando eu tenho uma atitude de depender do Senhor. Agora, quando a minha atitude não é de depender do Senhor, quando isso é secundário, eu sei, mas isso fica na margem, isso fica num campo mais secundário, né? As minhas emoções, a minha fé, a minha atitude, ela vai ficar extremamente refém daquilo que os meus olhos enxergam. Que pena, irmãos, quando eu e você estamos nesse lugar, porque nós não fomos criados para este lugar. Então, Laércio, nesse rumo, vamos orar para que Deus nos ajude a não nos esquecermos disso e que a gente aproveite toda e qualquer situação para poder mobilizar as nossas vidas, né? Como o salmista vai trazer, a gente vai mobilizar a nossa alma, a gente vai conversar com a nossa alma, falar assim, alma, dependa do Senhor, que não tem outro lugar. E a gente, aí sim, aí reside, presta atenção nisso aqui, irmãos, o descansar no Senhor.
Um aquietar-se, como vai dizer salmista, o outro salmista também, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí é um lugar de quietude. Quietude. Irmãos, depender do Senhor tem como sinônimo quietude. Nos aquietarmos. Mesmo que a gente não tenha solução, mesmo que o recurso não tenha, mesmo que a forma de resolver não esteja clara, existe um lugar seguro para habitar. Então, Laércio, vamos orar com você e o que Deus colocar no seu coração. Vamos lá. Amém, Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor, junto com meus irmãos, creio que uma das coisas que a gente tem aprendido e ouvido nessas ministrações, que a gente está aprendendo, está tendo que aprender a ser filhos mesmo. Ter um coração de filho, reconhecer o Senhor como nosso Pai mesmo. Parece que ainda não existe essa conexão entre a gente. Parece que ainda, ó Pai, temos outros pais. Ainda dependemos, geramos imagens erradas de realmente quem é o Senhor na nossa vida, o que o Senhor pode fazer e quem o Senhor é. Então, a nossa dependência, esse crer como uma criança que deita e não pergunta do que vai ter amanhã para comer, porque sabe que tem um pai que no dia seguinte as coisas chegam ali. Não que a gente vai ficar esperando algo assim, sem fazer nada, com a mente voando, perdida. Não, Senhor. O Senhor tem que ser essa certeza que o Senhor é o nosso provedor, como o Saulinho disse aí, não para resolver as nossas coisas que a gente quer do jeito nosso, mas aquele provedor da nossa alma mesmo, do nosso espírito, da gente descansar, esperar no Senhor e com certeza, ó Pai, a gente vai ter dias mais calmos, mais tranquilos, porque sabemos que não precisamos mais do que esse Pai que criou todas as coisas no universo e nos criou para Ele mesmo. O Senhor não fez, não nos criou para sermos dependentes de outro pai, no sentido assim que deu a vida por nós, que sabe tudo que nós precisamos e sabe exatamente, ó Pai, o, 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 aonde nós, aonde nós devemos ficar. E ensina-nos, Pai, a ser mesmo, Pai, esse filho é ligado, é atencioso, é aquele filho que sabe que o Senhor sempre está presente conosco, Pai. Nós estamos precisando viver assim, a gente está precisando entender. O Senhor está nos preparando, nos educando, nos capacitando dia após dia, Deus, para crescermos, ó Deus, no Senhor, como o nosso Pai. E nos ensina, Senhor, porque a gente precisa. E só que a gente precisa estar com o Senhor, como a gente quer que um filho esteja do nosso lado. A gente precisa ser assim com o Senhor também. Então, obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Laércio. Laerte. Amém. Amém, irmãos. Vamos seguir agora para um tempo de intercessão pelo Brasil. E hoje já são 7h29. Eu preciso terminar às 7h40 hoje, que eu vou dar uma aula às 8 e eu não posso me atrasar. Então nós vamos já orar aqui. Hoje nós não vamos liberar o microfone, tá? Você vai interceder comigo e eu já vou puxar a oração, já vou encurtar esse momento para a gente meditar depois, né? Mas especificamente hoje, eu queria te estimular nessa intercessão pelo Brasil, a gente trazer uma expressão bíblica, né? Que ela é muito animadora quando nós entendemos ela, né? E nós vamos ver isso em contextos semelhantes ao que a gente está passando, contextos geográficos, políticos, né? De outros homens de Deus que estavam querendo desanimar e a partir dessa expressão não desanimaram, né? Que veio de Deus, ou são os remanescentes, né? Naturalmente, diante de tantos desafios que a gente vive no Brasil, existem sim, irmãos,
remanescentes, eu ouso dizer, em todas as áreas. Existem pessoas, homens e mulheres, que têm permanecido fiéis, que não têm se dobrado a essa lógica, né? Existem homens e mulheres que têm procurado, sim, fazer a diferença com as suas vidas, mesmo sangrando, mesmo que isso custe muito, para poder traduzir aquilo que é a verdade, ou aquilo que é o reino de Deus. Então nós vamos orar hoje pelos remanescentes, e claro, nos colocando disponíveis para que onde o Senhor tem nos plantado, no Brasil, na área que Ele tem nos plantado, que Ele seja servido com as nossas vidas, para que possamos ser fiéis remanescentes daquilo que é a verdade, daquilo que é o reino, tá bom? Então, Pai, no nome de Jesus, com os meus irmãos nessa manhã aqui, orando pelo Brasil, Ajuda, como a gente Senhor, tem feito. a preservar. Eu oro pelos remanescentes, Deus, pelos remanescentes que estão ali em diversas áreas, a começar na política brasileira, Senhor, no legislativo, em Brasília, a começar, Deus, nesse centro do poder, aonde humanamente falando, nenhum se salva. Olhando numa perspectiva humana, não, nada lhe presta, é podre, né? É um poder podre, ou são poderes podres, digamos assim. Mas olhando para o Senhor e sabendo quem tu és, Deus, e claro, prestando bastante atenção, a gente vai encontrando, sim, Deus, homens e mulheres que não se dobraram, que não se renderam. E a partir de Brasília, eu oro por todas as áreas, Deus, economia, educação, saúde, onde nós estamos, no comércio, no mercado, enfim, seja a área que nós formos, no campo dos estudos, da universidade, da educação. Senhor, aonde tiver uma área que compõe a sociedade, eu oro para que o Senhor fortaleça aqueles que têm permanecido fiéis. Eu oro para que o Senhor renove a fé desses homens e mulheres, Senhor. Eu oro para que o Senhor vá dando esse vigor, Pai, cada vez mais, dando uma compreensão do mundo, como a gente falava ontem à noite na aula, Senhor, como a tribo de Sacar, Pai, que está lá em 1 Crônicas 12, que conseguia ler os tempos e, lendo os tempos, conseguia se orientar com discernimento. Senhor, eu oro por isso, Pai. Eu oro por isso. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmão. 7:33. Nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 15, hoje, versículo 24. Diz o seguinte: Se eu não tivesse feito, Jesus dizendo, entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não somente viram, como também odiaram tanto a mim como a meu Pai. Hum, só até aqui, irmãos. Nós estamos no momento aqui dessa boa jornada de João 15, né? Nos ocupamos aí de alguns níveis mais profundos, onde Jesus ele vai trazer uma densidade assim espessa para aquilo que é ou são, né, os princípios do reino de Deus, falando aqui agora, como a gente está aí nos últimos dias, né, entendendo um pouco sobre pecado, sobre mundo, né, sobre um posicionamento, como a gente falou ontem, né, quem odeia a mim, odeia também meu pai, perguntando sobre relacionamento. E aqui, irmãos, a gente chega num momento muito curioso, mas necessário para nós, aonde há um confronto. Preste atenção nisso aqui. Jesus vai confrontar uma realidade. O que é um confronto, Saulinho? Confronto é ele vem de frente. Ele vem de frente, né? Ele não vai ter problema com isso, mesmo que isso custe tudo, né? Mesmo que isso custasse tudo. E Jesus vai fazer isso em diferentes momentos. Ele sabia ler os tempos, o momento, a situação e discernir qual era a, a- o momento ideal para que esse confronto acontecesse. Isso em muitos momentos da palavra. Ele não fica toda hora confrontando, não, tá? Quem confronta toda hora também é tolo, né?
a tolice em ficar confrontando, né? Toda hora, como se a vida fosse só. A vida não é só confronto, né? Mas, neste caso aqui, preparando toda uma realidade de discipulado, chega um momento do discipulado, irmãos, que o confronto ele é necessário. E o confronto ele tem a tendência, é próprio da estrutura do confronto, ser duro, porque ele vem de encontro. E quando ele vem de encontro, ele gera um atrito. Ele gera um atrito naquilo que já está ali solidificado, naquilo que foi construído, naquilo que existe. E esse confronto ele se faz necessário para que, na medida que esse atrito aconteça, haja uma desconstrução. Porque a gente confronta com a verdade, com o peso da verdade, com a dimensão da verdade. E a ideia é que a verdade, ao se confrontar com uma estrutura da realidade, ela dissolva aquilo que não é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que é engano, aquilo que é meramente criação nossa. E aqui, especificamente, o confronto se dá numa realidade na qual as pessoas elas não conseguiam, em especial quem Jesus denunciava aqui, provavelmente fariseus, né, simpatizantes, enfim, aqueles que provavelmente iriam crucificá-lo depois, e ele já prepara uma compreensão disso para os discípulos, inclusive levando eles a entenderem qual lugar eles iriam ocupar. O confronto aqui se dá em como essas pessoas existem diante das obras de Deus. Por isso a palavra obras vai ser inserida aqui pela primeira vez no texto. Como você e eu, agora já vamos voltar para nós aqui. Nós vivemos, existimos e nos orientamos diante das obras de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos nos furtar, irmãos, em revisitar Êxodo. Você tem algo que precisa nos acompanhar e a gente não, nós não podemos resistir. São as semelhanças que existem entre a nossa natureza e a natureza do povo que saiu do Egito. Na verdade, esse é um símbolo próprio de quem nós somos. Um povo que viu as obras. Viu. Ninguém contou, não, irmão. Não foi uma expressão assim que foi passando de geração. O povo que saiu. Depois as gerações vão começar a ouvir e saber o que Deus tinha feito. Mas deixa eu falar desse povo que viu cada praga. Ninguém contou, não, irmão. Não aprenderam na escola a praga, não. As pragas do Egito. Eles viram. Eles passaram a seco entre o Mar Vermelho. Eles viram as obras do Senhor. Eles tatearam as obras do Senhor. Eles experimentaram as obras do Senhor. A pele deles foi contemplada pelas obras do Senhor. E num curtíssimo período de tempo, quando aparentemente as obras tinham cessado, porque elas vão cumprindo o seu curso, né, de um ciclo de estações, quer dizer, terminou praga, o mar se fechou e todo mundo passou, e aí teve um deserto, ou teve uma caminhada, teve uma jornada, que seja, né? E o texto ele é tão enfático, irmãos, depois vale a pena você resgatar ali, que num curtíssimo período de tempo, uma reclamação, uma murmuração, um som do inferno já vai povoando aqueles corações, aquelas mentes e naturalmente a linguagem verbal. Irmãos, eu e você temos uma tendência muito grande a seguir nesse mesmo exemplo. Há uma tendência de que dependendo do momento que eu estou vivendo, dependendo do lugar que eu ocupo no caminho, né, eu vá me distanciando e me esquecendo de forma vil das obras do Senhor. E isso vai me levando, pelas minhas escolhas, para um lugar de murmuração, de reclamação, de insatisfação, né? Agora eu quero que você entenda que a gente não faz isso somente no campo da linguagem, tá? Verbal. Você pode reclamar com o seu corpo. Você pode reclamar na medida em que você resiste
Aquilo que Deus está falando com você, porque você fala, ah, não vou lá não, para que que eu vou fazer isso? Não estou com vontade, não, não vai acontecer nada, não, né? Você pode ter uma expressão de murmuração com a sua atitude de vida, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros e com aquilo que Deus tem falado conosco. Jesus vai confrontar isso aqui, ó, de forma muito assim, num imperativo necessário. Se eu não tivesse feito entre eles as obras, então ele vai trazer isso com peso para poder apontar que eles são desculpáveis. Irmãos, eu e você, nós somos indesculpáveis no momento que nós estamos, no que a gente está vendo com Deus. Quando o assunto é uma postura que nos convida a contemplar, e nós oramos isso hoje. Eu falei que as orações, como a gente tem feito aqui, ela vai nos preparando para esse momento da meditação. Uma postura que consiga reconhecer Deus, quem Ele é, e a afirmação de que Ele é a nossa fonte. Uma postura que nos afirme, que nos coloque que Ele é a nossa fonte. Isso nos distanciando de um lugar de murmuração, de descontentamento, de insatisfação. Que Deus nos ajude, irmãos, nos dê graça, para que no caminho a gente desenvolva a nossa fé, para que ela assimile essa postura. Que no caminho a gente desenvolva uma atitude que reconhece, que vê as obras de Deus nas nossas vidas, que consegue olhar e enxergar a fidelidade dele, porque isso já foi dado a nós, irmãos. Não é que ele possa se esforçar mais para dizer para nós que ele é fiel. Não é isso, é o contrário. Sou eu e você nos colocando dentro do nosso ego, além do que nos falta, além da insatisfação com casa, com marido, com mulher, com filho, com dinheiro, além de uma satisfação nossa com tempo, com política, com sei lá o quê, que muitas vezes me povoa e te povoa e vai nos distanciando de uma verdade tão preciosa e libertadora. E aí eu quero fechar com isso. Sabe qual é a principal questão que uma vida contemplativa de afirmação das obras de Deus vai gerar em mim e você, permanecendo nele, que é o tema nosso desse ano? Irmão, nos gera um senso de libertação. Deixa eu voltar para o Egito. Quando o povo sai do Egito, e a gente sabe que o Egito não saiu de dentro do povo, eles não experimentaram verdadeiramente o que era ser liberto. Eu vou repetir, irmão e minha irmã. Quando o povo sai do Egito e o Egito não sai do povo, eles não experimentaram o real conceito do que era a saída, o êxodo e a libertação. A principal prisão deles eram eles mesmos. Sabe qual é a sua principal prisão, seu principal cativeiro? Você mesmo, sou eu mesmo. Jesus já sabia disso e por isso ele se ocupa aqui nos evangelhos em trazer isso, né? A pessoa de Deus já sabia disso ali, por isso que ele vai se ocupar de maneira tão pedagógica ao longo de toda essa jornada e mobilizar esse povo a reconhecer isso. Nós vamos ver muitas expressões ao longo dessa caminhada, do êxodo, para que eles se ocupem de uma libertação que fosse genuína. Talvez você está aí, preso em nome de Jesus quase, né? Lidando com uma vida que aparentemente quer acertar, mas cativa em si mesmo. Veja e contemple as obras do Senhor e que isso seja suficiente para transcender você, para elevar você, sua alma, para que você ocupe esse lugar que Ele nos criou para ocupar, dependendo dEle e contemplando a pessoa dele em nós. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Vai na paz. Amanhã, se Deus quiser, a gente está junto. Tá aí as notícias do Alan. Vai fazer cirurgia 9 horas. Já oramos por ele. Graças a Deus por isso e na expectativa de que a vontade de Deus se cumpra na vida dele, que nós o amamos profundamente. Beijo, tchau.